E aí pessoal, tudo beleza? Aqui é o João do Megamed e hoje vamos falar um pouco do sistema renal. Eu vou sair um pouco da frente da lousa para vocês conseguirem tirar um print. E pessoal, para começar, vou falar um pouco sobre a função dos rins. A função mais conhecida do rim é a função de homeostasia dos líquidos corporais, seja em quantidade ou na sua composição. Porém, existem outras funções que os rins exercem, como por exemplo, a regulação da pressão arterial, seja a curto prazo ou a longo prazo. A longo prazo você tem a excreção de sódio e água. E a curto prazo você tem a secreção de renina, participando do sistema renina-angiotensina-aldosterona, que aumenta a pressão arterial. Outra função também é o balanço ácido básico. Através da excreção de ácidos, o rim ele consegue controlar o pH sanguíneo. Outra função não menos importante é a regulação da produção de eritrócitos. O rim ele produz um hormônio chamado eritropoetina. Este hormônio ele atua na medula óssea, levando à formação de hemácias. E aqui a última função que eu coloquei seria a gliconeogênese. Os rins eles possuem a capacidade de produzir glicose a partir de aminoácidos, tendo uma função equivalente ao do fígado nessa produção de glicose. E agora, pessoal, indo para a parte mais anatômica do sistema renal, temos aqui a veia renal, a artéria renal e o ureter saindo e entrando nessa região que chamamos de hilo renal. Agora, propriamente dito, no rim, temos algumas regiões, como por exemplo o córtex renal, a medula renal, e depois temos aqui as pirâmides renais, que são essas regiões em pretinho aqui, que eu desenhei. E temos também aqui, em seguida, a papila renal. A papila renal é essa região logo em seguida da pirâmide renal. Depois temos os cálices menores e em seguida os cálices maiores. Os cálices maiores eles se convergem na pelve renal. E a pelve renal dá origem ao ureter. O ureter leva o filtrado, leva a urina para a bexiga. E pessoal, falando um pouco das ramificações da artéria renal, temos a artéria renal dando origem a artérias interlobares. As artérias interlobares vão dar origem às artérias arqueadas. E as artérias arqueadas vão dar origem às artérias interlobulares. Quando você chega em veias, segue o mesmo raciocínio. As veias vão fazer o caminho aqui o contrário, então seria veias interlobulares, depois veias arqueadas, depois veias interlobares e veia renal. E agora, pessoal, vamos entrar na estrutura do néfron. O que é um néfron? Um néfron é a unidade formadora de um rim. Então, um rim, ele basicamente possui 800 mil néfrons a 1 milhão de néfrons. Então, são muitos néfrons em um rim. O néfron ele possui, em sua estrutura, a cápsula de Bowman. Em seguida, você tem o túbulo contorcido proximal. Depois a alça de Henle. Em seguida, o túbulo contorcido distal e o ducto coletor. Das ramificações que você tem aqui da artéria renal, você tem chegando na cápsula de Bowman a arteríola aferente. Chegando à cápsula de Bowman, a arteríola aferente. Ela dá origem a vários capilares, os capilares glomerulares, que vão formar o glomérulo renal. Esse glomérulo renal, é a partir desse glomérulo renal que você vai ter o plasma, o sangue passando ali, e você tem a filtração, você tem aqui substâncias passando desses capilares para dentro do túbulo contorcido proximal do néfron. Depois desse emaranhado de capilares aqui, você tem a formação da arteríola eferente. E em seguida você tem a formação, depois dessa arteríola eferente, você tem a formação de novos capilares, de uma nova rede de capilares. Agora seriam os capilares peritubulares. Esses capilares eles vão envolver os túbulos contorcidos proximais, alça de Henle e túbulo contorcido distal do néfron. Depois, quando você tem a passagem desses capilares por essas estruturas, você tem a coleta desse sangue pelo sistema venoso. Daí você tem aqui os capilares dando origem
avênulas e a veias maiores, até chegar na veia arqueada, que daí vai fazer esse caminho aqui e chega na veia renal. E pessoal, para salientar uma coisa aqui, é importante dizer que essa área corresponde à mácula densa. A mácula densa é uma região muito importante dentro do sistema renal. Ela é uma região situada no fim da alça de Henle e no início do túbulo contorcido distal. Ela é importante no controle do filtrado glomerular, por vários aspectos que eu vou explicar em seguida. Então, é muito importante que você tenha atenção a esse ponto aqui entre a alça de Henle e o túbulo contorcido distal. E agora, pessoal, na segunda parte dessa aula, vamos falar um pouco da filtração de diferentes substâncias pelos rins. Eu vou sair de novo aqui para vocês conseguirem dar um print na lousa. Então, continuando, diferentes substâncias apresentam diferentes comportamentos ao longo do néfron em quesito de reabsorção e secreção. Por exemplo, aqui temos as substâncias A, B, C e D. A substância A, ela passa pela filtração, certo? E ela não é reabsorvida pelos capilares peritubulares e também não tem mais substância sendo secretada para dentro dos túbulos do néfron. Essa substância então, ela passa pela filtração e segue para a excreção através da urina, sem nenhuma alteração, seja por secreção ou por reabsorção. Exemplos dessa substância seriam a creatinina. E agora a substância B. A substância B, ela entra no néfron e em seguida ela é reabsorvida, parte dela é reabsorvida. Isso acontece com a maioria dos íons, como por exemplo o sódio, o íon sódio e o íon cloreto. Agora a substância C. A substância C, ela entra no néfron e é totalmente reabsorvida pelos capilares peritubulares. Isso acontece com, por exemplo, com substâncias como aminoácidos e glicose, que não são encontrados normalmente na urina. Agora aqui temos também, para finalizar, a substância D. A substância D, ela entra no néfron e ela é secretada pelos capilares peritubulares, pois a intenção do organismo é eliminar totalmente essa substância, tentar eliminar totalmente essa substância. Isso acontece muito com os ácidos orgânicos. E agora, pessoal, vamos falar um pouco dos mecanismos de autorregulação da filtração glomerular. A filtração glomerular, ela tende a variar em algumas ocasiões, como por exemplo quando você tem o fluxo sanguíneo renal sendo reduzido ou outra situação semelhante. Porém, o rim ele possui alguns mecanismos para manter a taxa de filtração glomerular constante. Um desses mecanismos é o que eu vou apresentar agora. Esse mecanismo ele envolve o complexo justaglomerular. O complexo justaglomerular ele é formado por células da mácula densa, como eu mencionei anteriormente, e por células justaglomerulares, que estão presentes na arteríola aferente e na arteríola eferente. E como funciona esse mecanismo? A mácula densa, ela possui a capacidade, as células da mácula densa possuem a capacidade de detectar níveis de cloreto de sódio presentes no filtrado glomerular, que passa por aquela região que eu disse, que seria o final da alça de Henle e o início do túbulo contorcido distal. Ao detectar esses níveis, e se ela perceber que os níveis estão baixos, essas células elas possuem mecanismos que vão estimular a diminuição da resistência da arteríola aferente. Além disso, essas células da mácula densa elas vão estimular as células justaglomerulares a secretar renina. A renina, por sua vez, acaba potencializando a formação de angiotensina 2, a qual atua na arteríola eferente. Então, quando você aumenta a resistência na arteríola eferente e diminui na arteríola aferente, você aumenta a taxa de filtração glomerular. Então é basicamente isso que esse complexo justaglomerular faz.
ele aumenta a resistência na arteríola eferente e diminui a resistência na arteríola aferente. E isso aumenta a taxa de filtração glomerular. Então foi isso, pessoal. Hoje eu busquei falar um pouco do sistema renal. Curtam o canal, não se esqueçam de se inscrever, porque futuramente vamos estar fazendo vídeos do sistema nervoso, do sistema digestório, do sistema respiratório. E é muito importante que vocês se inscrevam e deixem o like e compartilhem com os amigos e quem tiver interesse nesse tipo de vídeo. Então, é isso aí, pessoal. Valeu, até mais, até a próxima.